Congregação Cristã no Brasil, junto com Salvador Bueno, estão com medo e preocupados. Muito preocupados, a ponto de reler documentos antigos para pedir ao povo, quase que pelo amor de Deus, parem de ver coisas na internet, parem de ficar compartilhando coisas na internet. Por que isso? Simplesmente porque eles têm acesso a números. Você pode observar que eles vêm a público para dizer para vocês quantos que se batizaram esse ano no Braz ou em qualquer outro lugar que vocês vão ver. Mas eles não dizem quantos tomaram a Santa Ceia. Eles não vão fornecer esse número. Por que a Congregação Cristã no Brasil não faz isso? Quantos que se batizaram no Brasil todo? Quantos que tomaram a Santa Ceia? Ano após ano. É óbvio que as pessoas com posse e acesso a esses dois números, eles vão entender se a CCB está crescendo mesmo ou está diminuindo. Simples assim. Por isso, a preocupação deles em pedirem vir ler comunicado, pedindo para que o povo não vá às redes sociais, não assistam, não compartilhe, porque isso é pecado. O Salvador Bueno inventou o pecado do compartilhamento, eu acho que é isso que ele falou, né? O pecado de compartilhar. Inventou o pecado da retransmissão. Já não bastasse o novo dom de transladar, o dom de arrebatamento, agora eles também criaram o pecado da retransmissão. Alguns estão cometendo o pecado da retransmissão. Eu não sei, meu Deus do céu, de onde eles inventaram isso, mas nós vamos ver agora. Então eu vou soltar o áudio aqui para vocês assistirem, nós vamos ouvir e assistir. E de começo, e eu preciso até adiantar para vocês aqui, quando o Salvador começa a falar, ele faz um drama tão grande que eu acreditei que ele ia falar algo sobre droga ou algo pesadíssimo, porque o drama que ele fez, até eu fiquei assustado, falei, meu Deus do céu, do que é que ele vai falar aí? Que negócio tão terrível é esse? Fica vendo. Ele começa dizendo, irmãos, tem uma grande necessidade. E é por isso que eu vou ler esse documento. Eu falei, meu Deus, grande necessidade. Aí ele fala, é o risco e o mal que estamos tendo que conviver com ele. Meu Deus, o risco, o mal que estamos tendo que conviver com ele. Será que é uma epidemia ou uma doença que está por aí? Nós estamos tendo que conviver com ele. Olha o drama. Fazendo uso dela. Muitos têm se envolvido em situações difíceis. Presta atenção. Fazendo uso dela, muitos têm se envolvido em situações difíceis. Trazido como consequência situações desagradáveis no meio da irmandade, família e até no meio do ministério. Gente, quando eu vi ele falando isso, eu falei, meu Deus do céu, que bomba é essa que tá vindo agora aí? Pronto, agora será que tem uma droga que está sendo vendida no meio da CB e até o ministério agora está tomado disso? Não, aí ele diz, sabe qual que é essa grande necessidade, esse risco muito grande, que nós estamos tendo que conviver com ele, que tem colocado pessoas em situações difíceis e tem trazido consequências para famílias e até o ministério, sabe o que é? A comunicação, gente. É a comunicação, é o WhatsApp da tia, é o Telegram, é o YouTube. Esse é o grande mal da Congregação Cristã no Brasil, que tem causado horrores e está todo mundo apavorado, porque esse mal tem criado muito constrangimento. Meu pai do céu, é brincadeira, você vai ver isso agora, eu vou colocar aqui para você, né? Só tem uma questão com o Salvador Bueno, muitas dessas coisas, principalmente do meu canal aqui, quando vocês falam aí que são males, as pessoas estão mentindo, difamando, isso não serve ao meu canal, porque vocês me processaram e perderam o processo. Congregação Cristã no Brasil perdeu o processo para mim. Por quê? Porque o juiz, o judiciário viu que aqui eu não estou mentindo, não estou enganando ninguém, não estou defraudando ninguém, então esses adjetivos que vocês colocam aí não servem para o meu canal, simplesmente assim. Vamos ouvir ele falar aqui e nós vamos fazer os nossos comentários. Segue aí, vamos ouvir. Necessidade de esclarecer o risco e o mal que nós convivemos com ele. Isso por conta da evolução da ciência e da tecnologia, e nós que fazemos uso dela. Muitos têm se envolvido em situações difíceis e trazido também como consequência, irmãos, situações desagradáveis no meio da irmandade, das famílias e do ministério também. O que nós vamos falar aqui é com respeito às comunicações. O que nós vamos falar aqui é com respeito às comunicações, que nós temos hoje uma grande facilidade de nos comunicar com o mundo inteiro. Olha só, a grande facilidade de se comunicar com o mundo inteiro, que é uma baita de uma bênção para a Congregação Cristã, está sendo um grande problema e coisa do diabo praticamente. Tá vindo aí? Gente, olha só, uma grande necessidade, risco e mal, que estamos tendo que conviver com ele, e tem gente que está fazendo uso dela, e muitos têm se envolvido em situações difíceis. Meu Deus do céu! Trazido como consequências situações desagradáveis no meio da irmandade, família e do ministério. É só a comunicação, gente. Por conta dela, o mundo evoluiu, muita coisa, né, se tornou uma bênção para nós. Sabe o que é o problema, Salvador Bueno?
e congregação cristã no Brasil, da comunicação para vocês, é porque está sendo descoberto as heresias que vocês falam, os engodos que vocês aplicam e mais um punhado de coisa errada. É por isso que está sendo um problema. Você quer resolver esse problema? Começa a fazer o que é certo. Dá ouvidos à crítica, porque a crítica está apontando para vocês onde está errado. A crítica está com o dedão apontado assim. Ali, ó, tá errado. Vou continuar falando. Aí tá errado. Arruma. Revelação, coisa de uma. Vocês têm que pregar a escritura. Para com a profetada. CCB não é graça de Deus. Graça de Deus é o favor merecido. CCB não é obra de Deus. A obra de Deus é o plano de salvação. Nós estamos apontando o erro para vocês. Mas vocês, orgulhosos e soberbos, vocês, como é que fala? Vocês se endurecem e não querem de forma alguma se consertar. Fica vendo aqui, ó. Segunda parte. Agora eles vão usar Jesus. Que para tanto se deve pensar antes de falar ou escrever, pois depois de falados ou escritos, não há como desfazer o que se falou, restando apenas o efeito do que foi dito ou escrito. Disse o Senhor Jesus aos seus discípulos: o que entra na boca não contamina o homem, mas o que sai da boca, isto é o que contamina o homem. Olha a esperteza desses homens. Esse texto, essa fala, está arrancada do contexto, para tentar usar ela em benefício próprio, que é o que a CCB está fazendo. Jesus Cristo está falando que o que sai da boca do homem contamina o homem, é aquilo que sai de mal, é mentiras, enganos, coisas que são provenientes das trevas. Não denúncias, não crítica, não coisas que você aponta que está errado. Porque se isso fosse verdade, o que vocês estão fazendo, Jesus Cristo era o primeiro que tinha caído nesse erro. Porque Jesus Cristo foi um dos maiores críticos que essa terra já teve. Apontando para homens ilibados e religiosos, mas que no fundo, eram falsos, eram hipócritas, enganadores. Então esse homem eles pegam essas passagens bíblicas fora de contexto para querer dizer, eles estão insinuando que você não pode abrir a sua boca. Qualquer crítica que você fizer está errado, você está semeando contenda. Olha só o que esses homens inventam. Sabe quem está por trás disso tudo? É o diabo. O diabo é o único que não quer que você aponte onde ele está. Porque a crítica aponta onde ele está. Ele está aí, ó, ele acabou de... E isso que ele acabou de falar aí, ó, isso aí não vem de Deus, isso aí é um espírito imundo que está falando na boca dele. Né? Então, é o único que não tem interesse de que seja revelado o que tem atrás desses homens é o próprio diabo. E para isso, eles estão pegando passagens bíblicas fora de contexto para dizer que você não pode criticá-los. Na cabeça desses homens, eles são intocáveis. Mas aqui, essa balela não passa para frente, Salvador Bueno. Vamos ver, tem mais. Nos tornamos contaminados e sabemos que através desses males, tornamos a nossa comunhão com Deus e com nossos irmãos comprometida. Há também o pecado da retransmissão dos males que recebemos. Há também o pecado da retransmissão. Então agora a retransmissão é um pecado. Que se desfizermos quando recebemos, não levamos aos demais o seu efeito maléfico. Porém, quando retransmitimos, cometemos um ato que para Deus é abominável, o qual é semear contenda e males entre irmãos. Ele está querendo dizer, mais uma vez, isso é puro malabarismo. Eles estão querendo dizer que quando você denuncia falso ensino, heresia, erro, ele está querendo dizer que isso é semear contenda entre os irmãos. Semear contenda é quando você vai lá no meio deles lá e mente um a favor do outro, tentando colocar um irmão contra o outro. Ou seja, uma situação totalmente fora dessa do que a gente está fazendo. Porque, para pensar um raciocínio lógico, tá? Eles não estão acima da dúvida, acima da crítica. Eles não são infalíveis, são homens. O que é infalível para nós é a Bíblia. Por isso nós julgamos esses homens pelo que a Bíblia diz. Para pensar, os homens da Bíblia que serviram a Deus de verdade, todos eles faziam isso que eu faço aqui e de forma ainda muito mais forte e contundente. Jesus Cristo, João Batista, Pedro, Paulo, todos esses homens apontavam na cara desses líderes religiosos que usam o poder que eles têm para ludibriar as pessoas. E aí, como fica? Isso não passa de falso ensino. Isso é engano, gente. Isso é engano. Isso aí é arrancando o texto, um pedaço do texto do seu contexto para usar em favor próprio. Isso é heresia, isso é errado, isso é diabólico. Você tira um pedaço da Bíblia para usar em seu favor, para que você diga, não critiquem a gente do ministério, isso é errado. Agora existe até o pecado da retransmissão. Existe um pecado da retransmissão, irmão. Olha só, por que eles estão falando isso? Por que ele usa essa palavra pecado da retransmissão? Porque ele está querendo dizer que se você retransmitir, você está cometendo um pecado contra a CCB. Isso se chama persuasão. Esses homens estão usando sua fé contra você mesmo. Entenda uma coisa, irmão. Toda a crítica que está sendo feita aqui ajudou muito. Ajudou demais vocês. Muita coisa que esses homens estão revendo os conceitos agora ou voltando atrás de algumas coisinhas ou outras, ainda que de forma tímida, mas é por conta da crítica, porque eles sabem que nós estamos falando a verdade. Eles sabem que a nossa crítica tem peso e tem validade. Simples assim. Vamos terminar de ver. Presta atenção aqui. Semear contendas é propagar os males que nos são transmitidos por pessoas que estão contaminadas, quer verbais, como também através dos meios de comunicação. Isso contamina quem nos ouve e impede nossa comunhão com Deus e com nossos irmãos.
É um vício que as pessoas possuem, que não podem viver sem alimentarem-se de notícias, ainda que sejam falsas. O poder maligno de nosso adversário se manifesta claramente sobre aqueles que são veículos de transmissão de males entre a Irmandade. E desse vício a pessoa não consegue se libertar. Olha aí, né? Então eles pegam um texto fora de contexto e quer dizer que você propagar uma correção, uma crítica, significa que você está semeando contenda. E aí ele coloca esse peso nas suas costas para que você não faça isso. Porque eles sabem que isso está abrindo os olhos das pessoas e muita gente está indo embora. Embora da congregação por causa do quê? Deles mesmos. Essa cúpula que está aí. Enquanto vocês, o povo, não acordar e não fizer alguma coisa, enquanto o povo não inquirir, não perguntar por que é que nós não somos membro, por que é que nós não podemos, nós não podemos tomar uma ação, por que a gente não pode votar para presidente, por que a gente não tem direito à escolha? Sabe por quê, irmão? Porque vocês caíram no conto do vigário, quando diz que, você tem um nome escrito no livro da vida, então você não precisa ter um nome escrito aqui. Isso é mentira. Sabe por que a verdade por trás disso? É que se você não tem registro, você não tem direito algum. Você não pode reclamar nada com eles. Absolutamente nada. Você não tem direito a voto, a escolha, a representatividade. Você sabia que se você tivesse registro, até direito a se defender dessas falsas acusações você tinha. Ninguém poderia te tirar daí de qualquer maneira. Ninguém podia tirar você daí. Então, para pensar um pouco, gente. Os únicos que estão perdendo com tudo isso são vocês mesmos. Ok? Espero que vocês reflitam sobre isso. Tá? É óbvio, gente. Ninguém deve passar para frente mentira, engano, falsidade. Mas um vídeo como esse, que eu estou mostrando para vocês, fazendo com coerência, isso aqui não tem nada de mentira, não tem nada de engano. Isso aqui é uma análise crítica real, verdadeira e bem embasada nas Escrituras. Né? Tá bom? Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.